Então, boa tarde, queridos irmãos. É uma alegria sempre estar aqui nesta casa de Jesus, tutelada por nosso fraternal amigo Bezerra de Menezes. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre as bem-aventuranças, que o evangelista Mateus registrou no capítulo 5, versículo 1 ao 11. E ele iniciou assim: Jesus, pois, vendo a multidão, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Quando nós ouvimos as bem-aventuranças, nós podemos ter a impressão de que nós temos que aguardar, passivos, chorando, perseguidos, para nós conseguirmos ter uma vida feliz na espiritualidade. Na realidade, não é isso, não. Por quê? Porque Jesus jamais nos ensinaria isso. Porque no universo tudo é movimento. Nada é parado. Então, o que Jesus está nos convidando aqui nas bem-aventuranças? Ele está nos convidando a fazermos movimentos de transformação interior. É essas as bem-aventuranças de Jesus. Ele está nos incentivando para nós fazermos essas transformações internas. Então, por isso que nós podemos traduzi-las por movimento de transformação. E aí, para nós podermos desenvolver a mansidão, a humildade, a misericórdia e a pureza de coração. E a alegria e a felicidade que vai ser consequência disso, desse estado interior, vai começar aqui agora, quando nós começamos a desenvolver essas virtudes. Porque a passividade, ela não existe no universo. Por exemplo, uma água parada, ela apodrece e não gera vida. A gente viu tanto água parada que foi horrível, né? Então, não gera vida. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 7 a 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abrir-se-á. Jesus não está dizendo aqui, dar-se-vos-á, ele chega e diz, pedi, quer dizer, um movimento, nós temos que fazer um movimento. Buscai. Ele não está dizendo para achareis, não. Ele está dizendo buscai. Batei e abre-se-vos-á. Muitas dificuldades na nossa vida, elas acontecem por quê? Pela nossa falta de cuidado. Quando nós já realizamos todas as ações possíveis
para resolver uma situação e as nossas limitações permanecem, significa o quê? Que a causa está em existências anteriores. Nós somos reencarnacionistas, nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós somos espíritos com uma longa caminhada. Uma longa caminhada. Aí é fundamental que nós busquemos a resignação. E a partir da resignação, nós encontremos o reino dos céus dentro de nós, que nos garantirá uma vida melhor agora, após a nossa desencarnação e em futuras reencarnações. As bem-aventuranças, elas têm relação uma com as outras, formando um todo único, que fica subdividido em 9 etapas. A primeira etapa gera a segunda gera a terceira, que desdobrando-as em etapas interdependentes. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou pode ser bem-aventurados os pobres de espírito. É muito importante nós fazermos exercícios de humildade. Porque a gente ainda não consegue ser humilde, ainda ter essa virtude, mas nós podemos exercitar. Jesus está nos convidando para o exercício. Quando ele diz para nós, e Mateus registrou no capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Ele é o nosso modelo guia. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas. A humildade nos ajuda a ter descanso, porque o contrário da humildade é o orgulho, e o orgulho cansa. E ao realizarmos esses exercícios de humildade, nós estaremos nos libertando disso, do orgulho, que é esse vício moral que nos leva à inversão do materialismo. Por isso que ela é a base, ela é a primeira, é o alicerce. Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele exemplificou tudo. Ele começa nascendo aonde? Numa estrebaria. Qual era o bercinho dele? Uma manjedoura de animais, um coxinho com palhas, mostrando que a primeira coisa é a humildade. Então, por isso que é necessário nós nos colocarmos em movimento de transformação, fazendo esses exercícios de humildade, quantas vezes forem necessárias, para que nós possamos buscar esse reino dos céus dentro de nós. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa bem-aventurança faz muito sentido se ela for vinculada à anterior. Porque não basta chorar, é necessário exercícios de humildade juntamente com o choro. Se nós analisarmos superficialmente essa bem-aventurança, nós poderemos acreditar que quanto mais sofrimento que produz o choro, melhor. Pois na vida espiritual haverá um consolo imediato. Jamais Jesus ensinaria isso para nós. Jamais. Vamos refletir, por exemplo, que existem pessoas que choram de raiva porque não conseguem o que desejam. Outras tantas que choram de desespero, movidos pela rebeldia de não aceitarem as conjunturas da vida.
Por isso é necessário bem chorar, que só nós vamos conseguir fazendo exercícios de humildade e mansidão. Essa transformação interior vai nos proporcionar consolo. Não apenas na vida futura, mas desde já, porque aí nós vamos sentir a justiça divina atuando sobre nós, atuando nessas causas do choro. Aí o que vai acontecer? As nossas lágrimas vão secar e a felicidade presente, na certeza de nós estarmos nos redimindo, tomarão conta, nos consolando. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão, ela é uma das virtudes, juntamente com o amor e a humildade, eu acho que me perdi. Vamos ver onde é que se eu estou aqui na... sim. Eu estou aqui na mansidão. Né? Bem-aventurados os mansos, é isso. A mansidão, ao Jesus estava dizendo essa bem-aventurança, ele estava profetizando, dizendo para nós que nós, depois da mansidão, ele vai chegar nessa bem-aventurança aqui, ó. Na sequência, se não me perco, gente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Por isso que Jesus está falando da justiça. Quando ele fala aqui, ó, ao realizarmos esses exercícios, a mansidão, ela vai nos trazer a humildade. E depois da mansidão vem a bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque nós vamos nos sentir fartos, porque Jesus, ele é a justiça. Por isso que Emmanuel vai nos dizer, através da psicografia do Chico Xavier, que existem justiças, mas não existem injustiçados, porque nós estamos pela lei de causa e efeito. E todo aquele que se sente injustiçado, na realidade, ele está resgatando coisas do passado, lá do nosso passado. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E antes dessa bem-aventurança, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, Jesus vai nos dizer a bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Quando nós somos misericordiosos e compassivos conosco mesmo, nós conseguimos ser compassivos e misericordiosos com os outros. E para nós sermos compassivos e misericordiosos, nós temos que fazer os exercícios de humildade e de mansidão. Quando a gente consegue se dar conta, quando a gente consegue ser compassivo conosco, nos enxergando como os espíritos imperfeitos, ter a humildade de reconhecer que ainda nós não somos perfeitos, nós conseguimos aceitar o outro, ter misericórdia com o outro e ter compaixão com o outro. E aí, na sequência, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, ele vai dizer o seguinte, que há muitas moradas na casa do céu. Santo Agostinho nos mostra como são os mundos de regeneração, para o qual a Terra está em transição. Quando ele chega lá e diz para nós assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
ali naquelas questões, ele vai falar sobre o mundo de regeneração, a qual nós estamos a caminho. Então, só nós vamos herdar a terra quem for manso. Antes, humilde, manso. E aí, depois, aqui, ó. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Na Gênese, o Kardec, aqui no capítulo 2, a visão de Deus, Kardec vai dizer o seguinte: Deus está em toda parte. Por que não o vemos? Vê-lo-emos quando deixarmos a terra. Ou quando deixarmos a terra, ele está fazendo um questionamento. Porque a gente não vê Deus, nós sentimos, mas nós não vemos. Né? Aí ele responde: a primeira é fácil responder, por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais. Eles nos tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo material. E ali no 32 ele vai dizer: os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. E mais adiante. Aí ele vai fazer um exemplo assim, ó, que nem um dia que nem hoje, que tá num nevoeiro, aí tu tá subindo uma serra, tu sabe que existe o sol, mas tu não enxerga o sol. E à medida que tu vai subindo, que nem quando a gente está indo para a serra, que a gente sobe lá no alto, a gente consegue ver o sol. Ele está fazendo uma metáfora aqui, dizendo assim, ó, quando a gente está subindo, a gente está num nevoeiro, na situação espiritual que nós estamos, nós não conseguimos ver, a gente sabe que Deus existe, mas a gente não vê. E só quem vai conseguir ver, que nem ele vai falar aqui, ó, sendo Deus de essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram mais alto grau de desmaterialização podem perceber. É o caso de Jesus, que é um espírito completamente educado, um espírito puro, ele consegue ver a Deus. Aí nós vamos nos questionar, mas por que será que Jesus está dizendo para nós que, assim, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus? Por que ele vai dizer para nós isso se nós ainda não temos essa condição? Nessa encarnação, vai demorar muitas encarnações. Porque a pureza de coração completa, ela só vai acontecer no futuro, quando nós nos tornarmos espíritos puros, como Jesus, como um espírito crístico. No entanto, Jesus estaria falando de uma coisa tão distante ou algo que nós podemos fazer aqui agora. E aí, Jesus vai dizer o seguinte para nós: tornou-lhe Jesus: não está escrito em vossa lei, eu disse, vós sois deuses. João registrou no capítulo 10, versículo 34. Então, o que quer dizer? Essa bem-aventurança, como ela é complementar às anteriores, então, Jesus, portanto, ele está falando para nós: sois deuses, o Deus interno, o Deus com D minúsculo, esse Deus. E à medida que nós vamos fazendo a nossa transformação, buscando o reino de Deus, essa justiça, aí nós, cada vez mais, nós vamos sentindo melhor a presença de Deus na nossa vida, à medida que a gente vai evoluindo. Se nós estivermos em movimento de transformação, para o nosso aperfeiçoamento, nós vamos cada vez mais nos fortalecer. E aí, quanto mais a gente se fortalece, mais a gente sobe, mais se dissipa um pouco o nevoeiro e a gente vai começando a sentir melhor a Deus até que um dia que a gente chegue lá, né? Porque o nosso corpo espiritual ele vai se desmaterializando. À medida que ele se desmaterializa, ele tem mais consciência de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esta bem-aventurança, ela está intimamente associada à terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a terra. Tanto é que ali no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai colocar assim: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ele vai trabalhar assim, né? Junta os dois. Porque muitas vezes nós vamos confundir o pacífico com o passivo. A passividade, ela não faz parte do universo, porque o universo está tudo centrado em ações. É dia, é noite, é frio, é calor, é as fases da lua, está sempre em movimento, tudo em movimento. Nós nascemos, crescemos, desencarnamos, reencarnamos novamente, então é tudo movimento, tudo movimento. Para nós sermos os pacificadores, nós necessitamos do quê? Da pacificação interior. E como é que nós vamos conseguir essa pacificação interior? Nós só vamos conseguir a pacificação interior com o quê? Com exercícios, com esses exercícios de humildade, mansidão. Aí sim nós vamos conseguir. Mas nós temos que exercitar isso, para que com isso nós sentirmos plenamente que somos filhos de Deus. Para nós sentirmos que somos filhos do amor, que a gente tem o amor dentro de nós. Para a gente sentir que a gente tem o amor e que a gente pode multiplicar, que a gente pode regar, porque ele pode dar frutos. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança já é semelhante à quarta bem-aventurança, que é bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. A diferença desta para outra é que quem busca justiça num mundo ainda repleto de injustiça, que nem o nosso, mesmo que não esteja padecendo essas injustiças, é literalmente perseguido. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. Por exemplo, um político que quer o bem da sociedade, que quer realmente o bem da população, que é eleito para fazer isso, é extremamente perseguido, caluniado, e são poucos ainda os que resistem ao assédio da corrupção. São poucos que resistem. Pela nossa inferioridade ainda. Então, a gente pensa assim, como nós temos que orar por aqueles que dirigem, ou as nossas cidades, o nosso estado, o nosso país. A gente tem que orar, né? E uma das coisas que a gente tem que fazer. E esse mesmo assédio, ele vai existir para quem? Para todos aqueles que estão buscando um ideal de justiça. Por isso a importância de nós estarmos sempre bem sintonizados. E como nós vamos conseguir estar sintonizados com o nosso anjo da guarda, com o nosso espírito protetor? Através da prece. A prece. Não é a quantidade de palavras, é com a simplicidade, a prece que vem do coração, para nós estarmos protegidos e criarmos uma aura de proteção, numa vibração boa. E aí, por que Jesus aqui ele está pedindo para que os que sofrem por causa da justiça, para se manterem com firmeza no ideal? Para se manter com firmeza no ideal, nós vamos ter que ter a humildade de pedir auxílio e proteção, para que a gente tenha firmeza, para que a gente não desista, que a gente permaneça. Né? E é necessário que a gente dê o testemunho de justiça. E aí, para isso, nós vamos ter que realizar esforços continuados. Porque é tudo movimento. E todo dia, nosso esforço. E aí, eu vou lembrar o seguinte, ali no Evangelho, deixa eu olhar agora, ali no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27 do Pedi e Obtereis, lá no item 7, eficácia da prece, no segundo parágrafo, o Kardec vai dizer o seguinte:
o que Deus lhe concederá sempre, se pedir com confiança. Olha, se Deus lhe concederá sempre, é sempre, não está dizendo que é de vez em quando, sempre, mas com uma condição, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Então, como é importante nós utilizarmos a prece para isso, mas com confiança, que a gente vai obter. Tantas situações que a gente passa, que às vezes a gente pode se desestabilizar, aí a gente vai dizer, Senhor, dai-me paciência, dai-me coragem para enfrentar esse desafio, né? A gente vai pedir e a gente consegue. Resignação, numa situação de dor que nós estejamos enfrentando com a família, em qualquer situação, que a gente seja resignado, que a gente peça, mas peça com confiança que a gente vai receber e o nosso coração vai se acalmar. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Essa bem-aventurança é um desdobramento da anterior. O que Jesus representa nas nossas vidas? O que Jesus representa nas nossas vidas? Jesus representa os ideais de amor, de justiça e de caridade. Em um mundo ainda repleto de desumanidade causada pelo materialismo e pelo orgulho, quem busca os ideais cristãos são perseguidos por encarnados e também por muitos desencarnados. Por isso, a nossa responsabilidade de nós mantermos a nossa vibração, orando, nos sintonizando. Porque, em primeiro lugar, nós somos seres espirituais, que estamos no corpo físico. Do que se alimenta o ser espiritual? Da prece. Ele se alimenta da prece. Então, como é importante isso? Aí, o discípulo fiel, ele sempre vai ter a favor dele o quê? A consciência tranquila. Ele não está fazendo nada de mal. Ele tem a consciência tranquila. Como aprendiz do Mestre. Quando nós nos tornamos aprendiz do Mestre Jesus, nós ficamos com a consciência tranquila. Nós não somos perfeitos. Não estamos prontos, acabados? Não. Nós temos uma longa caminhada. Mas aí a gente já está começando a fazer os exercícios. Está seguindo o Mestre. As orientações dele. Devagar, mas estamos indo sempre. Então, e outra coisa. Nós, os espíritas, sabemos que tudo isso, essas perseguições, que nem eu falei antes, elas vêm do mundo invisível também. Por isso a importância de nós mantermos a nossa sintonia, conforme Jesus dizia para nós, né? Vigiar e orar. Ele continua dizendo para nós isso, para nós vigiarmos e orarmos, para a gente vigiar nossas atitudes, como que a gente o que a gente está pensando, para a gente vigiar e pedir proteção, auxílio. Sempre, sempre. Que assim seja.